Salve, salve, Legião X, estamos de volta! 2019 começa oficialmente agora, galera, estamos inaugurando a nossa temporada do Projeto X 2019 e eu me chamo Gabriel Feitosa, né? Estou aqui na missão, né, de apresentar o primeiro vídeo do ano, né, do canal, o primeiro vídeo já inaugurando esse novo momento para o Projeto X. Estaremos sempre, galera, às segundas-feiras aqui reunidos em um vídeo diferente de ciências humanas. Pois é, a ideia para esse ano é que a gente possa organizar sempre, né, uma surpresa na segunda-feira para você, com vídeos de história, geografia, linguagens. A gente vai tentar estabelecer um formato aqui mais diversificado. Vamos trabalhar com as efemérides, para a galera que gosta do Parabéns. Vamos trabalhar com curiosidades, vai ter lista, né, de curiosidades. Vamos ter também dicas para determinados assuntos específicos. Enfim, a ideia é que a gente possa abrir um pouco a visão na sua segunda-feira de humanas. Às quartas-feiras vamos manter o X da atualidade, como já é de costume, há um bom tempo aqui, você que nos acompanha. Bem, galera, sem mais delongas, vamos falar do assunto de hoje. Pois é, hoje eu selecionei aqui uma efeméride, né, galera, de 1889 para trabalharmos, a chamada Proclamação da República no Brasil. Evento que está aqui no aniversário redondo no ano de 2019 e que possivelmente pode aparecer ali mesmo, né? Possivelmente vai aparecer no seu concurso. A gente nota, né, que esse é um tópico já frequente às provas, a UERJ gosta muito, o Enem gosta bastante, o vestibular de São Paulo também vem cobrando. A gente tem ali, né, o entendimento da Proclamação da República como um processo. E aí eu queria, a partir do nosso vídeo, apresentar a vocês como que nós chegamos realmente nessa proclamação a partir da crise de Dom Pedro II. A gente nota que Dom Pedro II, né, teve um longo governo, o maior rei da história do Brasil, governando de 1840 a 1889, né, onde ele vai ali ser obrigado a se retirar do Brasil. Para a gente entender a própria, né, o processo de proclamação da República, para usar um termo mais bonitinho, né, a gente precisa entender a crise do governo desse cara, que nessa imagem está dormindo. Isso é uma charge, né, que circulou nos jornais brasileiros daquela época, que mostra Dom Pedro já velhão ali, geriátrico lá, velhaco, dormindo, ou seja, mostra que ele não vai muito bem de saúde, não está muito bem ali com as suas faculdades mentais, né, racionais ali, e realmente é uma baita crítica ao governo de Dom Pedro, tá? Que realmente governa por muito tempo, já está aqui uma espécie de senilidade, e os jornais estão trazendo a possível noção de que ele não estaria governando corretamente. Para a gente entender a proclamação republicana no Brasil, eu sempre aconselho aos alunos que você vá a partir de 3 aspectos. São 3 dicas para você entender de fato essa proclamação de maneira um pouco mais macetada. Então vem de bizu que aqui a gente consegue ir mais de forma objetiva. Primeiro de tudo, a gente percebe que Dom Pedro vai passar por aquilo que você chama de questão militar. O que é a tal questão militar? É quando a gente percebe a ascensão de uma nova ideologia dentro do exército, por isso que é questão militar, né? Após a chamada Guerra do Paraguai, que dá origem à nossa própria bandeira, a bandeira do Brasil, que agora será a bandeira republicana, estabelecendo a lógica de ordem e progresso. Essa frase, galera, ordem e progresso, ela advém de uma filosofia francesa, de um pensador francês à época, né, chamado Auguste Comte, que é o positivismo. Né? O Comte, galera, ele nasce ali no finalzinho da Revolução Francesa, né, especialmente em 1798, e ele vai desenvolver uma filosofia, vamos dizer assim, né, uma ideologia política, uma ideologia de vida chamada positivismo, que vai influenciar muito o exército naquele momento. Especialmente aqui, né, essa figura que vai acabar se tornando o primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca. Né? Ele vai ser o grande líder desse movimento, apesar de pessoalmente, isso é uma informação aqui, uma fofoca, pessoalmente Deodoro não entendia muito de positivismo, tá? Diga-se de passagem, ele era um cara da velha guarda do exército, né? Muitos chamavam ele ali de tarimbeiro, né? Que é o cara que mais dormia em serviço do que realmente trabalhava. Só que o grupo que apoia Deodoro a estabelecer a proclamação da República, né, é um grupo que está antenado com as ideias
ideias positivistas, ideias de racionalizar a política, de estabelecer uma base mais lógica para os elementos da administração do Brasil. Pensa sempre nisso, tá? Os positivistas vão desenvolver uma ideia de racionalizar a sociedade, buscando um progresso com base na razão, tá? Então essa é a ideia que vai perpassar o exército no contexto da Guerra do Paraguai. O Brasil venceu a Guerra do Paraguai, porém o exército sai da guerra se sentindo muito humilhado. Os salários estavam atrasados, né, que a gente chama de soldo, né? A própria previdência militar na época também não era paga. Muita gente teve que se aposentar no final da guerra, não conseguiu a sua aposentadoria. Então realmente isso nos mostra um quadro de crise dentro do exército. Você tem o caso do Sena Madureira, né, que é um militar que vai se colocar contra o rei naquele contexto. Essa é a chamada questão militar. Agora, existe um outro problema que o Dom Pedro vai enfrentar também. Ali do lado, né, do seu lado direito, a gente vai ver a chamada questão religiosa, que tem a ver não com a figura do Henrique Cristo que eu tô brincando ali. É só para você lembrar que tem a ver com a igreja, né? Galera, a questão religiosa é um problema que Dom Pedro vai ter à época com o Papa, né? O Papa, lá em Roma, né, vai lançar um documento que nós chamamos de Bula Syllabus, em 1864, proibindo maçons de frequentarem a igreja, inclusive proibindo também que maçons pudessem se filiar à igreja. Olha que doideira, né? A gente tem ali um processo de crise das relações políticas entre Roma e a maçonaria. Roma via a maçonaria como uma espécie de ameaça intelectual aos interesses de produção de conhecimento da igreja. Muitos ali argumentavam que a maçonaria era uma espécie de poder paralelo, sobretudo na Europa. Então, realmente, o Papa vai proibir o diálogo com esse grupo. Só que, gente, a própria família Bragança tinha vários membros ligados à maçonaria, né? Dom Pedro I, né, que é o antigo rei, Dom Pedro II, uma série de primos, sobrinhos, a nobreza brasileira está muito ligada ao grupo maçônico, muitos militares também. Então você percebe como isso gera ali um conflito entre a Igreja Católica e a figura da família real. Imediatamente, alguns bispos vão defender o Papa, determinando que a maçonaria realmente tem que ser proibida dentro da igreja. Outros bispos vão se manter obedientes ao rei. Então a gente tem, né, um próprio clero dentro do Brasil muito dividido entre si, o que acaba levando, obviamente, a uma crise de relações. Essa é a chamada questão religiosa. Por fim, galera, nós temos a chamada questão da mão de obra, que tem livro que vai dizer que é a questão econômica. Isso aqui tem a ver com o projeto de abolição da escravidão no Brasil, né? O processo abolicionista, que foi muito cobrado no ano passado, né, porque foi o aniversário da Lei Áurea e continua sendo importante para o seu concurso também, não esqueçam dela. É importante em perceber que no momento em que a Lei Áurea é assinada, e vamos lembrar, né, ela é assinada um ano antes da proclamação da República, ela é assinada em 13 de maio de 1888. Esse abolicionismo causa uma grande insatisfação entre alguns latifundiários, porque eles exigiam que Dom Pedro, ao governo, né, pagasse uma indenização por esses escravos que foram agora alforriados, né, que receberam a sua liberdade. Muitos latifundiários se sentiram oprimidos, se sentiram esquecidos pelo governo, porque a partir do momento em que a sua mão de obra foi liberta, eles perderam lucro. Né, perderam ali algum tipo de lucratividade. Então eles vão pedir que o governo pagasse uma indenização a eles. O governo não vai pagar nada, né, galera? O governo vai se recusar a pagar indenizações. E esses latifundiários acabaram estabelecendo um movimento que chamamos de Republicanos do 13 de Maio. Esses latifundiários, sobretudo da região de São Paulo, vão se identificar mais com o republicanismo, flertando com a tendência de eleger um presidente. E a gente chama de Republicano do 13 de Maio porque é uma referência à Lei Áurea, ok? Então você vê, a partir desse esqueminha aqui, você entende que Dom Pedro ele perdeu o apoio da base militar, porque agora são positivistas, perdeu o apoio da base religiosa, porque muitos bispos agora estão apoiando o Papa, né, estão apoiando a Bula Syllabus, e agora também perdeu esse apoio dos latifundiários, que agora vão flertar com o republicanismo. Isso nos leva a famosíssimo quadro de Benedito Calixto, grande pintor paulista, né, que naquele contexto, o quadro, né, da proclamação da República que a gente está mostrando aqui, narra exatamente os acontecimentos de 15 de novembro de 89, nosso dia da proclamação.
onde nós vamos ter, e a imagem explora muito bem isso, né? Perceba como isso pode ser explorado no seu concurso. Nesse quadro, o Benedito Calixto, ele coloca pra gente militares de um lado, você vê que eles estão com canhões, e os próprios cafeicultores do outro, que não estão armados, né? Estão sob cavalos, com aquela roupa mais de aristocrata. Bem quase né, ao lado desses cafeicultores, você tem a figura de Deodoro, que é colocado como grande herói da proclamação. Esta união entre eles, né, entre militares de um lado e cafeicultores do outro, mostra esse caráter elitista da proclamação da República. Então lembra sempre disso. O povo não participou deste processo. Pelo contrário, nas palavras de Aristides Lobo, que era um jornalista à época, ele vai dizer que o povo assistiu a tudo bestializado, ou seja, o povo não entendeu, o povo não participou, ele não foi um protagonista nesse processo. Tanto que o Benedito Calixto nem mostra o povo nesse quadro. Galera, espero ter tirado dúvidas de vocês a respeito desse evento. Tenham a proclamação da República sempre nas suas revisões como grande foco e a gente se vê na próxima.